os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Davi está falando de caminhos, de trajetórias, de destino, de vida. Nós precisamos da direção divina porque Deus nos molda e nos treina por meio das adversidades. Ninguém gosta das adversidades. A gente não gosta delas, mas elas são usadas para nos treinar. Não é o seu caminho, é o caminho do Senhor. Porque você sabe que tem horas que a gente quer os nossos caminhos. Mas é melhor a gente ir pelo caminho do... É melhor. E o que ele aprendeu? Ele aprendeu que os mansos são aqueles que são ensináveis. Porque tem gente que não é ensinável. Irmão, se eu puder te dar um conselho, vou ousar dar um conselho. Seja ensinável. Deixa a sua Bíblia aberta aí, um pouquinho. Pastor, por que falar sobre direção? Irmãos, a gente tem olhado para o mundo hoje, eu não sei você, mas parece que as pessoas estão muito desorientadas. Parece que o mundo está desorientado. Tem coisas que nós vemos, reportagens, notícias que chegam até nós, que nós ficamos um pouco assim, eu não sei você, mas eu fico às vezes boquiaberto. Como às vezes coisas assim que a princípio eram muito claras. Olha, isso não é certo. E agora parece que o certo virou errado e o errado virou certo. E a palavra de Deus diz lá em Isaías que maldito aquele que diz que o certo é errado e o errado é certo. Mas não somente isso, irmãos, mas por que nós precisamos falar de direção? Porque a direção, irmãos, é tão importante, é mais importante do que a velocidade. Alguém pode estar indo na direção errada com muita velocidade. E ir na direção errada com muita velocidade vai gerar frustração. Frustração. Então, a direção é mais importante do que a velocidade. Mas não somente isso, mas trajetória e destino estão unidos. Quando nós falamos para se chegar em algum lugar, hoje nós temos, os aplicativos, e os aplicativos nos ajudam, nos dão tempo. Aonde nós vamos chegar, em que tempo, se nós vamos pegar engarrafamento. Eu, particularmente, eu acho que eu já estou sofrendo de DNA, data de nascimento antiga, porque eu lembro do tal do Guia Rex. Quantos aqui lembram disso? Aí, tá vendo? Eu lembro que aquilo era aberto, porque durante um tempo eu trabalhei como ajudante, fazendo entrega. E eu lembro que o motorista falou assim, não, nós precisamos abrir. Ele abriu, eu falei assim, meu Deus, isso está parecendo até um mapa do Indiana Jones. E aí ele fazendo ali o percurso, tinha que se localizar. E aquilo, irmãos, me chamou a atenção, e aqui nós vamos perceber nesse texto aqui de Davi, porque essa é uma oração de Davi. Esse salmo está aqui dividido em 3 momentos. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 7, Davi está orando. Ele já começa orando dizendo, a ti, Senhor, elevo a minha alma. A partir do versículo 8 até o versículo 15 é um outro momento. É o momento que nós vamos meditar nele. Parece que Davi dá uma pausa na oração e começa a refletir. Começa a pensar acerca da bondade do Senhor, dos atributos do Senhor. E a partir do versículo 16 até o versículo 22, parece que Davi retoma a oração. E nós vamos aqui entender com muita clareza que os salmos, antes de serem escritos, eles foram vividos. Por quê? Porque a nossa vida, irmãos, não é pautada nas teorias. Você sabe que a nossa vida é prática. E na vida, quando nós lidamos com a prática da vida, algumas coisas nos levam a perceber que nós precisamos da direção divina para as nossas vidas.
A partir daí eu quero convidar você a ler comigo o texto. Diz lá o versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de um salmo e parece que o salmista está aqui passando por um momento de aflição, de sofrimento. E quando nós falamos de direção divina, por que isso também é importante, pastor? Porque aqui na literatura bíblica de sabedoria, ela registra algumas histórias, alguns monólogos, alguns diálogos que se aprofundam em problemas existenciais, em problemas da existência humana, tais como o sentido da vida, e outro problema é a questão do sofrimento. Você sabe que existem sofrimentos que causam-nos desorientação. Estava na semana que passou fazendo uma visita à mãe de uma ovelha minha que estava internada no INCA. E ela estava internada lá no INCA 4. E ela estava contando para mim, a minha ovelha, né, a mãe dela, graças a Deus, crente em Jesus, uma pessoa assim, inspiradora. E ela falava comigo, né, a mãe dela: olha, pastor, tem todo mundo, o médico pode falar o que for, mas se Deus mandar alguma coisa contrária, vai contrariar todo mundo. E tem gente que já vê um diagnóstico e já desiste da vida. Pastor, eu não desisto da vida não, porque o dono da minha vida é o Senhor. Eu saí de lá, irmãos, assim, abençoado. Porque você vai para abençoar e você sai abençoado. Você sai abençoado. Eu falei: Senhor, nós precisamos ser mais firmes. Ela é aquela crente raiz mesmo. Firme em Jesus, aquela coisa boa. E aí ela estava falando comigo de uma coisa que ela presenciou a minha ovelha. Ela falou: pastor, presenciei aqui uma coisa que é de doer o coração. Um pai e uma mãe que perderam uma filha única de 28 anos. Irmãos, isso dá uma desorientada. Isso dá uma mexida. A gente começa a fazer algumas perguntas que às vezes a gente não tem nem resposta para aquilo, não. Se não agarrar em Jesus, se não agarrar com Deus, meu irmão, a gente fica muito desorientado. Porque a dor é grande. A dor é grande. E aquilo, irmãos, me chama a atenção aqui, por quê? Porque os sábios aqui do Antigo Testamento sempre lidaram com a vida de maneira prática. E esse salmo que nós acabamos de ler aqui é um salmo de sabedoria. Porque quando a gente fala acerca do livro de Salmos, a gente só pensa na questão da poesia. Mas o livro de Salmos tem vários salmos. Tem uns salmos que são didáticos. Tem salmos que são súplicas pessoais. Tem salmos que são súplicas coletivas. Tem salmo de sabedoria. Talvez o salmo de sabedoria que você mais saiba sobre ele é o salmo de número 1. Quando lá ele dá uma instrução muito direta. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você pode completar? Não se detém, nem se assenta. Mas aí ele continua no versículo 2. Antes tem, e na sua lei,
Porque ele está dando uma instrução muito clara. Quem deseja sabedoria precisa estar apegado à palavra de Deus. Essa é a instrução. E é isso aqui que Davi também, de alguma maneira, está nos instruindo. Mas como eu falei, do versículo 1 ao versículo 7 é uma oração. No versículo 8, Davi dá uma pausa. Você sabe que hoje dá uma pausa, às vezes, a gente acha até que quando alguém está dando uma pausa, parece até que está em pecado. Mas eu quero falar para você que a nossa vida é feita de pausas. Nós precisamos, às vezes, pausar para refletir, pausar para decidir. Mas nós vivemos num mundo tão agitado, que quando alguém te manda uma mensagem de WhatsApp que você demora para responder, o que acontece? A pessoa já está ansiosa do outro lado. Já está te mandando interrogação. Já está te mandando interrogação. Na verdade, não é que você não vai responder. Você está pensando naquilo que você vai responder. Mas nós estamos vivendo num mundo tão agitado que dar pausa parece até pecado. Mas não é pecado, não. Sabe por quê? Porque quando a gente constrói um parágrafo, a gente está escrevendo, tem que ter vírgula. A vírgula é o quê? E música? Música tem pausa? Tem que ter pausa. Tem que ter uma pausazinha para dar um respiro. E eu quero falar para você também que na sua vida, de vez em quando, a gente tem que pausar. Pausar para refletir. Pausar para falar com Deus. Pausar para perceber se a direção que eu estou seguindo é a direção correta. Pausar. Mas o que nós aprendemos aqui? O que eu quero trazer aqui desse texto para nós nessa noite? Quero trazer aqui 3 lições. A primeira lição que eu quero trazer, em primeiro lugar, é que nós precisamos da direção divina, porque Deus nos reconduz ao caminho, mesmo quando nós nos tornamos em fugitivos. Você sabe que aqui Davi, no versículo 7, você está com a Bíblia aberta aí, eu queria convidar você aí a olhar o versículo 7. Porque o versículo 7, irmãos, Davi está aqui reconhecendo algo muito importante. E há um jogo de palavras nesse salmo. Quando aqui Davi está falando assim, Senhor, não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, ponto. E aí eu quero falar para você, e você já sabe disso, mas eu quero relembrar. Pecado não tem a ver apenas com errar o alvo. A palavra pecado aqui tem a ver com errar o caminho. Então Davi está falando, Senhor, eu sou alguém que errou o caminho. Eu sou alguém que errou o caminho. Que o Senhor, quando lembrar de mim, mesmo quando eu era mais jovem, quando eu errava o caminho, e agora ele começa a usar uma palavra mais contundente, porque a palavra transgressão tem a ver com rebelião, tem a ver com decisão deliberada de desobedecer, mesmo tendo maturidade para entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Davi está falando assim, Senhor, não te lembre dos meus pecados. Mas a segunda parte do versículo 7 é lindíssima. Se você puder olhar para a sua Bíblia, porque ele também está aqui nos ensinando. Ele fala assim, ó, lembra-te de mim. Não te lembres dos meus pecados. Lembra-te de mim. Mas ele não está achando que ele é o cara, não. Porque ele continua falando assim, ó, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Você já parou para pensar aonde você estaria se não fosse a misericórdia do Senhor? Se não fosse a bondade do Senhor? Irmãos, eu estou aqui agradecendo a Deus pela misericórdia do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos conecta com o seu povo. O Senhor nos coloca num ambiente de fé. Estava ali agradecendo a Deus, estava louvando a Deus aqui. Eu falei, Senhor, nós te louvamos, porque realmente o mar pode ser bravio, mas nós não vamos temer nada. Porque o Senhor está conosco. Aqui Davi está fazendo
está rememorizando algumas coisas. Está lembrando da bondade do Senhor, e aí por isso, na pausa, ele no versículo 8, ele diz: bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Está lembrado? O que é pecado? Pecado não é errar apenas o alvo, é errar o... E o que o Senhor faz? Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho àqueles que erram o caminho. Isso significa dizer que para a minha vida e para a sua vida tem esperança de recomeço. Isso significa dizer que você não precisa achar que são os seus erros. Porque bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho para aqueles que erram o caminho. Irmãos, não somente por isso, mas Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, salvar os perdidos. Aqueles que erraram o caminho. Por isso que Jesus começa lá falando, Tomé está perguntando para Jesus: Senhor, mas para onde o Senhor vai? Lá em João 14. Lá no versículo 6, você conhece muito bem. O que Jesus fala? Eu sou o... Por que Jesus fala o caminho? Eu sou o caminho. E aqui parece que Davi já está apontando para nós: ó, bom e reto é o Senhor. Porque ele aponta o caminho aos pecadores. Ele ensina os pecadores. Ele chama os pecadores ao arrependimento. Bom e reto é o Senhor. Você sabe que bondade sem retidão, meu irmão, causa destruição. Se você tiver um amigo que for bom, mas não for reto, ele te destrói. E eu vou te dizer por quê. Porque se você estiver fazendo alguma coisa errada, ele não tiver coragem para te confrontar, por causa da bondade, ele mantém você no caminho errado. Exemplo claro. Você está lá no trabalho, teve alguma dificuldade no casamento. Aí você vai lá e fala assim: rapaz, eu estou tendo muita dificuldade lá no meu casamento. Aí tem alguém lá, mas está lembrado do Salmo do capítulo 1 lá? Salmo 1, versículo 1. Aí você vai lá pedir um conselho para quem não tem nada a ver com Jesus. Estou tendo problema no casamento. O que ele te aconselha? É isso aí mesmo. Rapaz, separa. Ele não está pensando nos seus filhos, ele não está pensando na sua casa, ele não está pensando em como você vai viver depois. Ele está pensando o seguinte: você tem que se sentir bem agora. De repente um filho está tendo o não lá do pai, o não da mãe. Aí vem um colega que é bondoso, muito bondoso. Vai a si mesmo, não liga para o seu pai não liga para a sua mãe não. Rapaz, vou te falar, chuta que é laço. Amigo bondoso, mas está mantendo você no caminho da destruição. Por isso Davi fala assim, ó, bom e reto é o Senhor. Davi está trazendo para nós os atributos de Deus, bondade e santidade. Para dizer para cada um de nós que estávamos no caminho errado. Precisamos agora estar no caminho certo, porque os pensamentos de Deus acerca da minha vida e da sua vida são maiores que os meus pensamentos e maiores que os seus pensamentos. Então, Davi parece que está na frente do espelho. Eu não sei se você já esteve na frente do espelho, falando com você mesmo. Eu não sei se você já ficou falando com você mesmo no meio da rua. Você já falou com você mesmo no meio da rua? Quem aqui? Legal. Fica tranquilo, que isso não é coisa de doido, não. Eu também. De vez em quando estou caminhando, pastor Anderson. Estou lá, no meu Belfo Roxo, lá caminhando assim, Senhor, abençoa aquela obra, meu Deus. Senhor, ajuda nós. Senhor, me ajuda, Senhor. Tal. Falando comigo mesmo. A impressão que eu tenho é que Davi está na frente do espelho falando, ó, Davi, bom e reto é o Senhor,
por isso aponta o caminho para os pecadores. Parece que Davi está na frente do espelho, falando para si mesmo e afirmando. Davi está falando, olha, para ele mesmo, Davi, existe oportunidade de recomeço, porque o Senhor traz de volta, estende a mão aos pecadores, a fim de trazê-los de volta ao caminho. Mas parece também que Davi já está louvando também o nome do Senhor, porque quando nós começamos a repetir alguma coisa, nós começamos a louvar ao Senhor, porque nós reconhecemos a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Então Davi também parece que está louvando. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você está assim, pastor, o senhor está falando? Eu estou falando mesmo para você memorizar esse versículo, de maneira proposital mesmo. Quando você estiver lá, hoje, antes de dormir, ao invés de pegar o celular, você fala para você mesmo, olha, bota o seu nome, olha, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Irmãos, Augusto Cury, num dos seus livros, tem uma frase muito bacana. Ele diz o seguinte, os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Então, escolha a direção certa. Pastor, mas por que o senhor está falando de caminho? Porque a palavra caminho, tarefa para casa, se o senhor me permite, pastor Anderson. Lê o Salmo 25 todo e você vai perceber quantas vezes aparece a palavra caminho nesse Salmo. Davi está falando de caminhos, de trajetórias, de destino, de vida. Mas a segunda lição que eu quero tirar desse texto para nós nessa noite é que nós precisamos da direção divina porque Deus nos molda e nos treina por meio das adversidades. Ninguém gosta das adversidades, a gente não gosta delas, mas elas são usadas para nos treinar, para nos abençoar. Toda vez que nós enfrentamos uma adversidade, irmãos, nós não podemos ser refratários à voz de Deus. Eu estava estudando esse texto e eu estava pensando, você tem uma refratária lá na sua casa? Que você bota dentro do forno, bota dentro do micro-ondas. A refratária está ali, ela fica aqui, mas ela não parte. Ela está nos lugares ali, ela recebe o calor. E ela foi feita para aquilo. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 9. Porque o versículo 9, Davi está falando, guia os humildes na justiça. Ensina aos mansos o seu. Não é o seu caminho, é o caminho do Senhor. Porque você sabe que tem horas que a gente quer os nossos caminhos. Mas é melhor a gente ir pelo caminho do... É melhor. É melhor. Mas aqui, irmãos, parece que Davi está fazendo uma pausa. E no meio daquela reflexão, ele está assim pensando. Estou sofrendo. Estou passando pela adversidade, porque lá no versículo 18 e 19, ele usa uma palavra lá dizendo, ó Senhor, considera os meus inimigos, considera as minhas aflições. Parece que Davi está passando na fornalha da aflição. Mas ele está aprendendo. E o que ele aprendeu? Ele aprendeu que os mansos são aqueles que são ensináveis. Porque tem gente que não é ensinável. Irmão, se eu puder te dar um conselho, vou ousar dar um conselho. Seja ensinável. Você vem para o culto, venha para aprender mesmo. Sabe, eu estava pensando, quando vinha para cá, pedindo a Deus que Deus nos fizesse como Samuéis. Estava lendo hoje o texto, começando a ler 1 Reis, e eu gosto da história de Samuel.
Porque lá no capítulo 3, nós vemos lá o choro de Ana, a oração de Ana, a dedicação de Ana, dedicando Samuel. Mas é coisa linda, irmãos, o capítulo 3. Porque Samuel escuta a voz do Senhor, mas ele, escutando a voz do Senhor, não estava discernindo o que era a voz do Senhor, e ele vai até Eli. Eli, que já era um homem mais experiente, fala com ele. Olha, quando você escutar essa voz, você vai dar a seguinte resposta. Fala, Senhor, porque o teu servo... Irmãos, tem horas que parece que o Senhor está falando com a gente, mas nós estamos nos recusando a responder como Samuel respondeu. Eu acho que quando Deus falasse conosco, nós deveríamos responder como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva está ouvindo. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, nós aprendemos com mais facilidade. E Davi aqui está falando, ele guia. Mas ele não somente guia, ele guia os humildes. E ele ensina, mas não ensina todo mundo, porque ele ensina aos mansos o seu caminho. Irmãos, eu acho que você deveria fazer o seguinte, falar para você mesmo assim, amansa. Porque tem gente que é braba, irmãos. Tem gente que não gosta nem de ouvir o outro. Estou aqui pensando, falar para os homens dessa igreja, escuta as mulheres, amansa. Mas também vou dar uma dica para as mulheres, não faz o papel do Espírito Santo não, minha irmã, em nome de Jesus. Mas eu também quero falar para as mulheres, escuta os seus esposos, escuta o seu marido. Quero falar para os filhos, escuta os seus pais. Mas vai ser importante também os pais escutarem os seus filhos. Principalmente se todos nós estivermos escutando a voz de Deus. Porque se todos nós estivermos escutando a voz de Deus, a nossa casa será uma casa cheia de Samuéis. Todo mundo vai poder falar, fala, Senhor, porque os teus servos estão ouvindo. E aí destinos serão mudados, famílias serão transformadas, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. Porque isso, irmãos, é a coisa mais importante. E ele ensina aqueles que erraram o caminho, com sabedoria, com ternura, com compaixão, conforme nós estamos aptos para suportar o processo. Porque tem hora, irmãos, que a coisa esquenta mesmo. Tem hora que a aflição, a fornalha da aflição está fervendo ali a coisa. Mas se você suportar, e se você ouvir a voz de Deus, você com certeza vai sair melhor do que entrou. Porque esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é nos fazer mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo de Jesus, de Deus, nos fazer mais parecidos com Jesus. Porque quando nós entendemos, irmãos, que os caminhos do Senhor são manifestações do seu amor, da sua fidelidade, para com aqueles que guardam a sua aliança, nós descansamos no caminho do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem um modo diferente de tratar com o seu povo. A maneira como Deus trata com o seu povo demonstra a sua misericórdia e a sua fidelidade. Irmãos, nós somos povo do Senhor. A maneira que Deus nos trata é uma maneira completamente diferenciada. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não. Na verdade, é porque nós reconhecemos que nós precisamos de alguém que aponte o caminho. E aí nós entendemos isso. Estou pensando aqui na argila e na cera. Expostos à mesma situação, esses dois elementos têm reações diferentes. Vamos pensar aqui o sol batendo na argila. Ela amolece
ou endurece? Mas e o sol batendo na cera? Endurece ou amolece? Amolece. Você sabe que eu e você, em alguns momentos, tem que ser igual cera, em alguns momentos tem que ser igual argila. Tem coisa que chega, irmãos, que não deve endurecer o nosso coração, mas nos torna mais firmes para enfrentar algumas situações. Mas tem coisas que acontecem, irmãos, que deveriam derreter o nosso coração e a gente se quebrantar diante do Senhor e falar: Senhor, nós estamos aqui. Quero ouvir a sua voz e quero entender o Senhor. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 9, no próximo slide. Vamos ler juntos esse texto? Pode ler comigo? Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante... Queria chamar a sua atenção logo para o versículo 7. Quando você ouvir a voz, não endureça o coração. Mas a última lição que eu quero tirar desse salmo: os benefícios da direção divina. Porque a direção divina, irmãos, traz benefícios para a nossa vida. E aí eu quero chamar a sua atenção, irmãos, que eu assim, durante essa semana que passou, né, o Rogério me convidou e eu fiquei pensando nesse texto aqui também. E esse texto tem falado muito ao meu coração durante essa semana. A partir do versículo 12, chamar a sua atenção para ele. Que diz assim: aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir, escolher. Irmãos, Deus promete guiar aqueles que admitem seus pecados, se humilham, mantêm a sua aliança e vivem no temor do Senhor. O primeiro benefício, irmãos, da direção divina é que o Senhor o guiará em suas escolhas. Você sabe que tem coisas que nós vamos escolher, tem coisas que exigem o bom senso. Bom senso. Mas tem coisas que não exigem o bom senso não, irmãos. Tem coisas que exigem realmente um sinal de Deus. Um toque de Deus na nossa vida. Ao mesmo tempo que tem coisas que estão muito claras nas Escrituras e que Deus falou: olha, é isso aqui. É isso aqui. Mas o que Davi aqui está nos falando é o seguinte: que Deus mostra o caminho que Ele aprova. Eu tenho pedido a Deus, irmãos, para que o meu coração queira aquilo que Deus quer. Senhor, eu quero querer aquilo que o Senhor quer. Porque na maioria das vezes, irmãos, nós oramos querendo fazer Deus fazer aquilo que a gente quer. Aí a gente fica frustrado. Porque Deus está apontando outra direção, é como se fosse assim, um tempo de convencimento. Eu vou orar mais. Não, não é isso, irmãos. Oração é um tempo de alinhamento, aonde você submete a sua vontade à vontade de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua, assim na terra como no... Irmãos, se for assim, vai ser bênção para a tua vida. Vai ser bênção para a minha vida. Agora, você sabe que para isso acontecer, nós precisamos de uma palavra. A palavra é rendição. E você sabe que a gente não gosta de se render, né? Nós temos dificuldade com isso. Quando nós nos dispusermos a temer a Deus, Ele não será insuficiente e nem indiferente a nós. Quando precisarmos escolher, Deus sempre estará pronto a manifestar-se como um guia fiel e infalível. Senhor,
É isso que Davi está falando assim, aqui para nós. Aquele. Não são aqueles, é aquele, é aquela. Porque agora, o Senhor está falando individualmente com você, assim como fala comigo também. Agora que Davi está na sua reflexão, entendendo, eu preciso me dispor a temer a Deus. Mas lá no versículo 13, tem um outro benefício. Sua alma repousará no bem. Porque lá no versículo 13 diz assim, ó, na prosperidade repousará a sua alma. Uma pessoa que é confortada pela paz de Deus, mesmo vivendo adversidades. É isso que Davi está falando. Davi não está aqui falando que nós seríamos livres das adversidades. Ele está falando assim, em meio às adversidades você vai experimentar da paz de Deus. Tem horas que nós realmente estamos querendo que isso passe. Mas na verdade, a coisa mais importante que nós precisamos para a nossa vida é a paz de Deus. Você, para tomar uma decisão, o que você precisa? Da paz. Da paz de Deus. Da paz. Até mesmo quando o corpo está doente, sofre muito, ainda assim, ele pousará na tranquilidade em Deus. Mas ele continua falando lá no versículo 13, a segunda parte que diz, e a sua descendência herdará a terra. Irmãos, ter filhos e filhas que floresçam na presença do Senhor, que maravilha. Que benção. Irmãos, isso, nenhum homem, nenhuma mulher pode produzir isso por si mesmo. Tem que ter uma visitação de Deus, numa casa, para que isso aconteça. Você sabe, Deus não tem neto. Deus não tem neto. Se você não ora, eu quero convidar você a orar, para que Deus visite a sua casa, trazendo arrependimento e fé ao coração daqueles que ainda não se arrependeram e não colocaram a sua fé em Jesus. Porque o novo nascimento é um milagre, irmãos. É um milagre. É um milagre. E a minha oração é que esse milagre aconteça lá na sua casa, em nome de Jesus. Mas o quarto benefício da direção divina, diz lá no versículo 14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Irmão, se tornar amigo de Deus é um presente. Se tornar amigo de Deus é um presente. E você sabe que a marca distintiva da intimidade é a confidência. Você sabe que tem alguns casais que, de tanto tempo juntos, só de olhar, já está entendendo o que o outro está falando. Tem filho que só de olhar para o pai, já sabe o que o pai está falando. É bem verdade que tem marido também que a esposa pode olhar e ele não está nem aí. E pode ser também que tem esposa que o marido está olhando e também é uma outra linguagem. Mas a intimidade, a marca da intimidade é a confidência. E a palavra segredo aqui, que é colocada no versículo 14, sugere aquela comunicação íntima de uma amizade próxima. Davi está falando assim, ó, aquele que teme ao Senhor, aquele que reverencia a sua presença, aquele que tem um espírito pronto a obedecê-lo, será amigo de Deus. Será amigo de Deus. Ele será amigo de Deus, ela será amiga de Deus, porque eles entendem a sua palavra. Você sabe que uma das coisas difíceis é comunicação, né? Às vezes você fala um negócio, a pessoa entende outra coisa. Pastor Anderson estava aqui apresentando aqui, eu estava ali vibrando. Falei, aleluia, vai ficar lindíssimo. Irmãos, quem
Vai ter gente que só vai querer passar na Meriti só para ver essa fachada, em nome de Jesus. E vai glorificar o nome do Senhor, porque é assim mesmo. Mas alguém, se você não entender da maneira que o Espírito Santo está comunicando, você entende outra coisa. O objetivo é glorificar a Deus. É honrar o nome do Senhor. Esse é o objetivo. Mas se você não entender isso, e eu falo isso, irmãos, porque nós estamos lá numa obra lá também na igreja agora e nós vamos trocar todo o case de som da igreja. Quando eu estou falando lá, eu falo assim, Senhor, faz aquela comunicação. Porque pode ter alguém que está assim, mas pastor, o senhor está falando, a gente está ouvindo, mas para os músicos que estão acostumados com a música, fala assim, pastor, já deu o que tinha que dar, está na hora de trocar. Se você não entender, irmão, até lá na sua casa, se o Espírito Santo não estiver lá para te ajudar, um bom dia é recebido como outra coisa. Coisa simples, né? Mas o quinto benefício da direção divina para a nossa vida está lá no versículo 15. Que diz lá o seguinte: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Parece que ele já está fazendo uma referência lá ao primeiro versículo do Salmo. Relembrando. Mas eu gosto como ele termina esse versículo, que ele diz assim, ó, pois ele tirará os meus pés do laço. Quando nós temos uma direção de Deus, irmãos, os embaraços não nos pegam. Quando nós temos uma direção divina, irmãos, nós somos salvos dos laços dos nossos inimigos. Nós somos salvos dos embaraços das circunstâncias e das armadilhas da vida. Sabe por quê? Porque aqueles que temem ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Mas eu quero terminar a minha palavra, a minha reflexão aqui com os irmãos, fazendo uma pergunta e lendo o último versículo desse salmo. Quero fazer uma pergunta para você. Que aspecto da sua vida você precisa tratar para encontrar a direção divina? Porque o texto já nos diz, Davi está refletindo, está aqui. O Senhor guia os humildes. O Senhor ensina aos mansos o seu caminho. Será que a gente não precisa ser um pouco mais humilde? Será que a gente talvez não precise amansar um pouco mais? Talvez será que você não precisa observar um pouco mais os mandamentos do Senhor? Porque os mandamentos do Senhor, irmãos, é um ato de preservação de Deus. Não é um cercear da nossa liberdade. É uma preservação da nossa liberdade. Mas eu gosto também do versículo 22. Eu acho esse versículo lindíssimo. E o versículo 22... é uma oração que pega a todos nós. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. É a minha oração por você nessa noite aqui. Ó Deus, redime o Israel de Deus. Porque nós somos o Israel de Deus hoje. De todas as suas tribulações. E eu gosto desse texto porque a palavra redenção é uma palavra muito preciosa na palavra de Deus. É muito interessante porque quando nós falamos sobre redenção, não tem como nós não pensarmos em outra pessoa a não ser na pessoa de Jesus. E quando Davi aqui está orando, ele está nos incluindo nessa oração.
Esse pedido de Davi talvez pode ser o seu pedido hoje. Mas talvez você está precisando de uma direção de Deus para tomar algumas decisões. Está precisando da paz de Deus. Tem coisas que você precisa decidir, tem coisas que a sua família precisa decidir, mas ainda não tem a paz. Então quero falar para você, não decida ainda. Espere um pouco da paz. Mas também tem coisa que parece que Deus já falou, mas a gente ainda está meio, ainda resistindo. Porque a Bíblia nos falou aqui que Deus guia os humildes e ensina aos mansos. Então tem horas que nós precisamos acalmar o nosso coração, amansar e falar: Senhor, nos guia, porque nós queremos ser guiados pelo Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos, eu queria orar com você. Talvez você esteja aqui e está precisando tomar uma decisão e está precisando de uma direção de Deus. Daqui a um tempo, mais alguns minutos, vamos cantar essa linda canção. A bondade do Senhor vai te seguir. Porque o Senhor é fiel realmente em todo o tempo. Mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos de uma direção de Deus. Então, se você está aqui e precisa de uma direção de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé para a gente poder orar junto por isso. Colocar isso diante do Senhor. Senhor, tem coisas que eu ainda não aprendi, mas eu quero aprender. Porque você está se levantando com o espírito pronto a obedecer. Até para escolher uma vocação, até para escolher uma profissão, nós precisamos da direção de Deus. Tem coisas que Deus já colocou no nosso coração. Mas nós queremos receber de Deus aquela orientação. Talvez algumas coisas precisam ser resolvidas lá, mas ainda não está no momento. E você vai precisar suportar um pouco mais. Mas fica firme porque o Senhor vai te ajudar. Porque você não está sozinho nisso. Talvez você que está em casa também está precisando decidir alguma coisa, definir alguma coisa. Mas ainda também não sentiu a paz de Deus. Quero falar para você, você deve esperar, você deve aguardar a direção de Deus, para que Deus abençoe a sua vida. Minha oração é que Deus te abençoe muito, aonde você estiver nesse momento também. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me entrego a Ti, tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que ensina aos mansos o seu caminho. Senhor, e nós aqui estamos de pé, estamos diante do Senhor, com o espírito pronto a obedecer a Tua voz. Assim como Samuel respondeu, nós também estamos respondendo aqui nessa noite. Fala, Senhor, porque os Teus servos estão ouvindo. Senhor, mas nós não apenas estamos ouvindo porque queremos apenas ouvir a Tua voz. Nós estamos ouvindo porque nós queremos obedecer a Sua voz. Então, Senhor, aquilo que nós necessitamos é da direção do Senhor. Famílias estão aqui precisando da direção do Senhor. Alguns pais, alguns jovens, homens e mulheres estão aqui, precisando da direção do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, aquilo que somente o Senhor pode fazer por nós, nós desejamos, nós queremos
ouvir, mas não apenas queremos ouvir, mas queremos desejar o que o Senhor deseja. Porque nós queremos alinhar a nossa vontade com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Senhor, eu te agradeço por estar aqui nessa noite, pela honra de estar aqui. Quero te pedir, Senhor, pela vida do pastor Anderson, pela vida da sua família, pela vida da sua equipe ministerial, pela vida dessa igreja, pelas famílias que constituem essa igreja. Senhor, que o Senhor as faça prosperar para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome seja engrandecido. Senhor, livra Israel das suas aflições. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fará em nossas vidas. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós oramos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.